Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer duas questões a respeito de Revolução Industrial. Será um vídeo mais curto e, sem mais delongas, vamos para o compartilhamento de tela. Vamos lá, então. Começando, vamos lá. Bom, nós começamos então com o tema Revolução Industrial. E aí temos a seguinte questão. A segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Então, passando para o texto aqui, vamos ver o que ele pede, né? De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a letra A, proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte do grande capital. B, técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Letra C, passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil, destinada ao mercado interno. D, independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. Letra E, constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Então, nesse caso aqui, de acordo com o texto, na primeira metade do século XX. Ou seja, o que se pede é a situação do capitalismo no início dos anos 1900. Temos que identificar que falamos da segunda revolução industrial, que pega da metade do século XIX até por volta da Segunda Guerra Mundial. E aí, essa revolução no espaço, essa revolução no modo de trabalho, está ligada à letra B. Técnica de produção fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. É o que eu falo. Dentro da fábrica da Ford, a esteira rolava o produto. Um ficava só para colocar os pneus, o outro ficava só para pintar, o outro ficava só para colocar o painel, o outro ficava só para colocar os vidros e assim por diante. O trabalho de um não sabia, por vezes, o trabalho do outro. Então, quem pintava, só pintava. Se fosse preciso ele colocar um painel, ele não sabia. Porque o Henry Ford fez questão de que o seu trabalhador se especializasse em um setor apenas da produção. Para quê? Para aumentar a velocidade do produto final, para que fossem produzidas mais mercadorias, logo, o que acarretaria num preço mais baixo. Lembrando também, o que Frederick Taylor idealizou, Henry Ford praticou. Porque esse modo, essa cadeia de montagem, partiu das ideias de Frederick Taylor. Mas Henry Ford, na Ford Motor Company, foi o primeiro a produzir fazer este tipo de produção, a chamada produção em série, que nem está mais tão em vigor. Ela ainda existe em alguns setores, em algumas fábricas, mas ela foi substituída já na terceira Revolução Industrial, alguns colocam até quarta Revolução Industrial, pelo toyotismo. Passamos para a segunda questão, que é mais fácil ainda. Vamos a ela, que nos diz o seguinte, também do Enem. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política. E a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia.
As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Letra A, burguesia e trabalhadores assalariados. B, igreja e corporações de ofício. C, realeza e comerciantes. D, campesinato e artesãos. Letra E, nobreza e artífices. Então, nesse caso, quem promoveu as mudanças nas cidades, na forma de produção, no modo de vida das pessoas a partir da Revolução Industrial é o que se pede aqui. Logo, letra A. A burguesia, que ali pode ser entendida como o dono ou a dona do meio de produção, que nesse caso era a indústria, e o proletariado, que nesse caso da questão do Enem foi colocado como trabalhador assalariado. Então, pessoal, são essas as duas questões, bem facinho hoje, para vocês acertarem na prova, na, na gincana, em qualquer outro modo, meio que eu utilizar essas duas questões. Muito obrigado e até um próximo vídeo.